Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Vamos neste programa. Fique em casa aprendendo. Aula de língua portuguesa comigo, Cacau Satero. Vamos o quê? Continuar falando de concordância verbal, tá? Sintaxe de concordância. Hoje nós vamos ver mais especificamente a concordância de alguns verbos, tá? Na verdade, não é nem concordância de alguns verbos de verdade. É o quê? É a regra em relação à flexão, em relação à posição, enfim, nós vamos ver os desvios linguísticos novamente. Vamos tratar de coloquialismo e de concordância verbal propriamente dita. E aí, para a gente brincar, né, para a gente sorrir um pouquinho de novo, algumas plaquinhas com erros de concordância. Neste brinquedo todos pagam, eu até trouxe isso na aula passada. Não abrir o zalho, eu adorei. Não abrir o zalho é ótimo, tá? O zalho embalado. Então, a gente tem aqui uma intercorrência de língua portuguesa, de concordância verbal e nominal ao mesmo tempo, tá? Não abrir o zalho. Aí seria não abrir, por favor, não abram os alhos embalados, enfim. Outra que eu achei engraçada, plural de cão é cães e não cãos, mas é assim mesmo. Então vamos falar agora de linguagem coloquial. Essas placas que nós repetimos, que nós vimos na aula anterior, elas configuram o coloquialismo. O coloquialismo nos dá essa abertura de até fazer uma supressão de uma vírgula, não, de uma letra S na hora da fala, né? Os alhos estão embalados. A pessoa vai entender que você está se referindo a alhos e que eles estão embalados. As cadeiras estão desarrumadas. As pessoas vão entender que se tratam de várias cadeiras, embora o erro, né, haja erro de gramática na hora da construção. Então, a linguagem coloquial é a variação da linguagem. Ela é popular, ela é utilizada em situações cotidianas e informais. Quando você está numa roda de amigos, quando você está na vizinhança, quando você está em público, falando com o outro, acontece. Epa, errei bem aqui, às vezes você conserta, mas por ser uma variação da linguagem e dependendo do meio onde a pessoa vive, aquilo se torna comum, tá certo? Se torna comum, as pessoas vão falando mesmo de boa, porque todo mundo entende, tá certo? Principalmente em relação às gírias. Então, essa coloquialidade encontra fluidez na oralidade, ou seja, na fala. As pessoas vão falando, vão soltando e vão se comunicando, vão se entendendo. Então, essa coloquialidade não requer adequação dessa gramática normativa que nós estudamos. Não se sujeita a essa tradicionalidade da língua, que é a língua cultural, a língua culta, a língua padrão que nós estudamos. Regras, sintaxe de regência, sintaxe de concordância, sintaxe de colocação, que nós falamos na aula passada. Então, o que é concordância? É a igualdade de gênero e número, no caso, concordância verbal, entre substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, número, pessoa, entre verbo e sujeito. Então, quando eu falo de concordância, eu tenho uma concordância entre nomes, aí eu vou falar de gênero, se eu digo menina, bonita, vamos passar ao plural. As meninas bonitas, concordância de número. Agora, quando é concordância de gênero, eu não posso dizer menina bonito, porque bonito é o gênero masculino. Então, quando eu falo de gênero, eu estou me referindo a masculino e feminino. Quando eu falo de número, singular e plural. Quando eu falo de número e pessoa, aí eu estou falando de sujeito em relação ao verbo ou verbo em relação ao sujeito. Eu quero, nós queremos. Eu quero, primeira pessoa do singular. O verbo fica flexionado assim, quero. Mas se for primeira pessoa do plural, já não é quero, é queremos, tá bom? Então, olha só o exemplo. 2 aviões sobrevoaram a cidade. O verbo apresenta-se no plural, porque se tratam de 2 aviões, está no plural. É um sujeito simples no plural, tá, gente? Agora, se fosse aviões, 2 aviões e 1 helicóptero, aí seria composto. Então, tem gente que confunde sujeito no plural com sujeito composto. Não é o caso. Então, o verbo se apresenta no plural, ele vai concordar com o sujeito que está no plural. Agora, ó, as suas 3 amigas francesas nos visitarão em dezembro. 3 amigas francesas. Amigas é o núcleo do sujeito.
é o substantivo. E os determinantes? Artigo as, pronome possessivo suas, numeral 3 e francesas adjetivos, que funcionam como adjunta nominal na oração. Então, os determinantes vão concordar com o núcleo do sujeito. Ó, nos visitarão em dezembro, tá? Beleza. Olha aqui, eu já fiz aqui até, ó, artigo, pronome, numeral, substantivo, adjetivo, todos no plural. Por quê? Porque o substantivo está no plural. Na coloquialidade, pode-se falar, as suas 3 amigas francesas. Ah, são 3, são amigas e são francesas. Não se perde o entendimento na coloquialidade. Mas existe a formalidade da língua, precisamos respeitá-las, tá bom? Aliás, precisamos respeitá-la. Existe a formalidade. É a formalidade que tem que ser respeitada. Então, respeitá-la. E não respeitá-las as amigas francesas. Bom, olha aqui. A concordância pode ser verbal, quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Nominal, aí é quando há concordância entre substantivo e pronome, substantivo e adjetivo, tá certo? Substantivo e numeral. Olha aqui, ó. A orquestra tocou uma valsa longa. Olha aqui, ó. A orquestra corresponde à terceira pessoa do singular. Eu posso substituir por ela. O verbo tocar se flexiona na terceira pessoa. Uma valsa longa. Até botei aqui, ó. Uma orquestra aí. Regra geral de concordância. Bom, o verbo vai concordar com o sujeito em número, singular e plural, que eu já disse, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá certo? Mesmo que este venha deslocado, ou seja, mesmo que o verbo não esteja juntinho ali do sujeito. Olha só, nós nunca gostamos de você. O nunca, que é um advérbio de negação, está entre o sujeito e o verbo. Isso não muda a flexão verbal, tá bom? Então, normalmente, a forma direta é sujeito e verbo. Sujeito e verbo. Mas esse verbo pode vir deslocado, pode vir uma outra palavrinha antes. É isso que a regra diz. Outro, olha só, nós nunca gostamos de você. O sujeito está na primeira pessoa do plural, o verbo está na primeira pessoa do plural, tá bom? Não importa a posição do verbo, você está lendo aí, a concordância é sempre feita com o núcleo dele, tá certo? Tudo bem. Sumia na multidão a única filha do Guilherme. Ó, sumia. Quem? Olha só. O sujeito está depois, ó, bem depois. Ó. A única filha do Guilherme sumia na multidão, tá? Esse Guilherme aqui não é o professor de educação física, não, tá? É um outro Guilherme, Deus livre. É um Guilherme fictício, não vai sumir filha de ninguém. Então, a única filha do Guilherme é o sujeito que está no lugar diferente. Normalmente o sujeito vem no início da oração. Vou voltar, tá? Filha e sumia. Destaquei núcleo do sujeito e o verbo que concorda com ele. Agora, quando o verbo concorda com o sujeito, tem uma regra. Quando o sujeito composto, agora vamos falar de sujeito composto, estiver posicionado antes do verbo, o que acontece? Ó? A moto e o carro quebraram, olha só. O sujeito vem antes do verbo. O que acontece? O verbo vai ficar no plural. Tá bom? Este quem? O verbo. Quando o sujeito é composto, o verbo fica no plural. Regra fácil. Agora, quando o sujeito estiver depois do verbo, aí o negócio muda um pouquinho. O verbo pode concordar com o mais próximo ou fica tudo no plural, que normalmente é o melhor que tem a se fazer. Mas, às vezes, na opção lá da sua prova, pode não estar a opção tudo no plural. Então, você tem que lembrar. Olha só. Foi ao circo o neto, a tia e o primo. Eu também posso dizer foram, porque trata-se de um sujeito composto. Agora, o neto, a tia e o primo. O sujeito composto depois do verbo. Verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o neto. O neto foi, certo? Se fossem ao circo, os netos, a tia e o primo, aí, no caso, o verbo teria que ficar logo no plural. Ó, verbo na terceira pessoa do singular, o neto, a tia, o primo, sujeito composto depois do verbo.
Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, aí eu tenho primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela. Eu digo eu e tu, nós e ela, eles eles e eu. Vamos ver como é que fica? Se a primeira pessoa, eu ou nós, faz parte do sujeito, sempre o verbo vai concordar com a pessoa. Então, se eu disser, ó, você, seu primo e eu, primeira pessoa. O verbo fica no plural, na primeira pessoa do plural, tá bom? Ó, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Sempre que tiver eu, o verbo vai concordar com o eu. Junto com outras pessoas, vai ficar na primeira pessoa do plural. Por exemplo, ó, você, seu primo, são você é pronome de tratamento, que corresponde à terceira pessoa, e seu primo também. Seria eles. Não tá certo dizer você, seu primo, e eu. Aí o verbo eles irão ao baile. Sempre que tiver a primeira pessoa, junto com outras, o verbo vai concordar no plural em primeira pessoa. Olha só, aí mais uma vez, sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes com a presença da primeira pessoa eu. Agora, quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela preposição ou, que é diferente de ir, aliás, gente, falei preposição, né? Falei besteira, é conjunção. Pela conjunção ou, diferente de ir, 3, 2, 1. Vou refazer só isso aqui. Agora, quando o núcleo do sujeito os núcleos vierem ligados pela conjunção ou, que é uma conjunção alternativa, e não pela conjunção e, que é aditiva, o verbo ficará no singular se houver ideia de exclusão. Olha só, Fátima ou Ana será gestora da escola. Ou seja, ou será a Fátima ou será a Ana. Uma vai excluir a outra. Abacaxi ou acerola fazem bem à saúde. Aqui eu tenho inclusão. Tanto o abacaxi quanto a acerola fazem bem à saúde. Então, nesse caso, abacaxi ou acerola, não existe uma exclusão. Eu posso usar as duas, eu posso usar o abacaxi, porque as duas frutas fazem bem à saúde. Agora, quando eu digo Fátima ou Ana, só uma será gestora, ou a Fátima ou a Ana. Aí eu tenho exclusão. Então, quando isso acontece, quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, outro caso, sempre vai ficar na terceira pessoa do plural. Ou sempre vai ficar na terceira pessoa. Se tiver no plural, né, no sujeito composto, aí sim. Então, assim, você leu, você é pronome de tratamento, você fez, Vossa Excelência leu meus e-mails, Vossa Senhoria está ocupada, sempre vai haver a flexão na terceira pessoa. Por isso que aqui no Maranhão, que nós quase não falamos você, nós falamos o tu, sempre há intercorrência. O tu é segunda pessoa, mas como você, que é pronome de tratamento, é usado com o verbo na terceira, as pessoas sempre gostam de dizer tu quer, tu vai, tu gosta. Ao invés de dizer tu queres, tu vais, tu gostas. Tu não é um pronome ofensivo, como muita gente pensa. Acha que você é mais respeitoso. Não é isso. O tu é muito bonito, inclusive nós aqui em São Luís do Maranhão já tivemos o título, né, da capital que mais se fala bem o português, inclusive por conta do tu. Tu entendes o que eu digo? Pois é. Então, quando usares o tu, use-o com o verbo flexionado da forma correta. Quando falamos de verbos impessoais, o que são verbos impessoais? São verbos que não se aplicam a nenhuma pessoa gramatical, porque não dá para você realizar determinadas ações. Como, por exemplo, verbos que indicam fenômeno da natureza, são verbos impessoais. Quem consegue chover? Quem consegue relampear? Quem consegue trovejar? Ninguém. Então, são verbos impessoais, como também o verbo haver. Ele é impessoal quando ele estiver no sentido de existir ou acontecer. Olha só, havia muitos jovens no auditório. Existiam muitos jovens. O verbo existir não é impessoal, mas o verbo haver, sim. Quando ele tiver função, né, entendimento de existir. O verbo fazer também é impessoal quando ele é empregado na função de tempo. Faz tempo que eu estou aqui. Ó. Faz 1 hora que estou esperando o Léo. Ainda não chegou. Exemplo. O verbo fazer indicando
tempo, indicando tempo transcorrido ou a transcorrer. Aí, no caso, sempre vai ficar no singular. Um erro muito comum, as pessoas dizem assim, fazem anos que eu não vejo fulano de tal. Errado. Faz anos que eu não vejo fulano de tal. Porque o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, ele fica na terceira pessoa do singular, porque ele é impessoal. Verbos impessoais não têm outra flexão, apenas na terceira do singular. Ó. Já faz muitos anos que não viajo a São Paulo, tá bom? Então, não fazem anos, faz anos, tá bom? Outros verbos ainda, o verbo ser também pode ser impessoal. Então, nós já vimos o verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando tempo e o verbo ser indicando horas e distâncias. É 1 hora, são 3 horas. Olha só. Quando indicar horas, distâncias e datas, o verbo ser concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Mas nas indicações referentes a dia e mês, o verbo admite duas construções. Hoje é dia 5 de setembro ou hoje são 5 de setembro. Então, que dia é hoje? Hoje é 6 de dezembro. Eu posso dizer isso? Hoje é dia 6 de dezembro ou hoje são 6 de dezembro, tá bom? Quando tiver a palavra dia, aí ele fica no singular. Verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, quando eles forem apassivados. O que é isso? Quando eles tiver uma partícula apassivadora, ou seja, quando o sujeito não é agente. Ó. Vendem-se casas e terrenos, tá bom? Vendem-se casas e terrenos. Eu vou de novo no 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1. Verbo mais o pronome se. Temos aí uma regrinha. Os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, quando eles forem apassivados, ou seja, quando eu tiver aquela partícula apassivadora, aí você tem que lembrar da aula, né? Das vozes verbais, tem que lembrar do tipo de sujeito, quando o sujeito é indeterminado, índice de indeterminação do sujeito, estudar aí a função do se para entender bem isso aqui. Então, eles vão concordar com o sujeito. Olha só. Vendem-se casas e terrenos parcelados. Casas e terrenos é um sujeito no plural e o pronome é passivador aqui, ó, se, ó, verbo transitivo direto. Então, nesse caso, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de construção. Ó, casas e terrenos são vendidos, aí no caso, o sujeito fica no plural porque eu estou mudando a ordem da oração. Pronome é passivador e o verbo na voz passiva. O verbo se apresenta na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. É quando se estuda vozes verbais, tá bom? Concordância com verbos de ligação, verbos intransitivos e transitivos indiretos, quando eles são seguidos do pronome sim, do pronome si, tá? Não é sim. Do pronome si. Esse si aí é o índice de indeterminação do sujeito. Olha só. Precisa-se de professores de matemática. Aqui não tem sujeito, tá bom? É um sujeito indeterminado. Mas não vá confundir o pronome apassivador, tá? Com o índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, nesses casos, com o índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Não se confiava nos gestores. Os gestores não eram confiados. Gente, isso aqui é construção do sujeito indeterminado. Teve gente que classificou isso também como sujeito inexistente, tá bom? Mais umas dicas aí, ó. Verbos auxiliares. Deve e vai. Caso o verbo dever e o verbo ir, acompanhe os verbos principais. Olha só. O verbo existir, como eu disse, não é impessoal. Então, existem sérios problemas no bairro. Devem existir sérios problemas no bairro. O verbo existir não é impessoal. Quem é impessoal é o verbo haver, no sentido de existir, tá? Não vão esquecer disso. E para finalizar, a expressão haja vista, que sempre vai se construir dessa forma. Haja vista, problemas no estúdio, gravaremos mais tarde. E nunca hajam vista, tá bom? Nunca vai variar isso aqui, tá? Admite duas construções, olha só. Ela vai ficar invariável, ou o verbo haver pode variar, desde que não seguido de preposição, tá bom? Então, olha só. Haja vista as lições, não varia de jeito nenhum. Haja vista os fatos, haja vista os exemplos. Nunca vai variar.
tá bom? Haja visto só existe quando a forma verbal tiver equivalente ao tenha visto. Tomem cuidado para não errarem na hora de fazer essa construção, tá bom? E, para finalizar de novo, falando finalizar, em que se pese, o verbo pesar permanece invariável quando se tratar de uma pessoa ou concorda com o sujeito quando se tratar de coisa. Em que pese aos governantes, votaremos contra. Em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele. Então, a gente fica por aqui ou nós ficamos por aqui. Compliquei?